Fala pessoal, meu nome é Daniel, esse aqui é o Python 42 e finalmente chegou esse vídeo onde a gente vai começar a programar junto. A ideia dele é para você que esteja começando com Python ou que não saiba nada ainda de Python, possa aprender os primeiros comandos, aprender os primeiros fundamentos da linguagem e a partir disso, no final desse vídeo, você vai ter o seu primeiro projetinho pronto. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui uma ferramenta chamada REPL.it. Essa ferramenta eu vou estar usando ela aqui para você que não tem o Python instalado na sua máquina. Você consegue só acessar ela, fazer uma conta muito rápido usando a sua conta do Google mesmo e começar a usar o Python sem precisar instalar na sua máquina. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Se você já tem o Python instalado, ótimo, você pode usar ele, mas se não, tem o REPL.it aqui. Aqui à direita é o terminal do Python, é o shell do Python. Na verdade, isso aqui é o interpretador Python. Tudo que você escreve aqui, o Python ele interpreta para você como um código Python. Aqui no meio é o campo que você vai escrever o seu código propriamente dito, onde você vai escrever o seu programa e no final você vai rodar esse programa e ver ele acontecendo aqui à direita, no lado do interpretador. Mas também você consegue interagir aqui na direita, dizendo o que você quiser escrever e o interpretador Python vai te responder. Para ficar mais simples de enxergar no vídeo, eu vou usar o interpretador que está instalado na minha máquina, mas você pode acompanhar pelo REPL.it aqui mesmo. Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu estou no meu terminal, estou usando Linux, mas você pode estar usando qualquer sistema operacional. Eu vou chamar o Python aqui. E isso aqui é o interpretador Python. Aqui eu entrei no interpretador Python. Estou usando a versão 3.8. Eu recomendo que você esteja usando uma versão acima da 3.6. E futuramente a gente vai falar um pouco mais sobre como funcionam os releases do Python, quais são as versões. Mas a princípio eu só vou pedir que vocês usem uma versão a partir do 3.6. Isso aqui é o interpretador do Python. Tudo que eu escrevo aqui, o Python me responde como na linguagem Python, digamos assim. Então, por exemplo, se eu escrever aqui 2 mais 2, o Python me responde 4, porque 2 mais 2 é igual a 4. E de forma muito lógica você pode pensar que você pode usar qualquer outro operador matemático aqui. Então você pode escrever 3 vezes 5 dá 15. 6 dividido por 2 dá 3. E 7 menos 1 dá 6. Repara que aqui ele me retornou 4, aqui ele me retornou 15, aqui 6 e aqui ele me retornou 3.0. Talvez você já consiga deduzir que é porque foi uma divisão, e uma divisão nem sempre vai dar um número inteiro. Então, automaticamente, ele já criou uma casa decimal aqui para mim. Só que isso aqui vem um segundo conceito. A gente no Python tem uma coisa chamada tipos. Na verdade, em qualquer linguagem de programação a gente tem tipos. E cada linguagem lida com os tipos de uma forma diferente. No Python a gente lida com os tipos de uma forma dinâmica. Mais pra frente a gente vai falar melhor sobre isso. Mas o que você precisa entender é que vou usar uma função chamada type. 6, ele vai me retornar int. Se eu passo 3.0, ele me diz que o tipo é float. Ou seja, não é um número inteiro, né? O ponto flutuante é um número real, digamos assim. Então, não é um número inteiro, eu vou chamar isso aqui de real, apesar disso aqui não ser só número real, mas enfim, vou chamar isso aqui de real, e isso aqui é de inteiro em português. Então você tem dois tipos de número diferentes, assim como na matemática padrão. Você tem números inteiros, você tem números reais, números float. Então, se você, por exemplo, calcular aqui 3.0 vezes 2, ele retorna 6.0. Porque ele entende que se um dos elementos é um ponto flutuante, você quer o seu retorno possivelmente vai ser um ponto flutuante também. Nesse caso, o 6.0 poderia ser representado como um inteiro, como 6. Mas digamos que o ponto flutuante fosse 3,5 e eu estivesse multiplicando ele por 3, sei lá. O resultado seria 10.5. Para ter uma constância, o Python ele sempre vai te retornar um ponto flutuante quando um dos elementos nesse cálculo é um ponto flutuante. A gente não fala ponto flutuante no dia a dia, nem real, a gente fala float, tá? Mas eu estou repetindo aqui ponto flutuante em português. Mas a partir de agora eu vou usar float e inteiro eu vou chamar de int. Ok. Então é isso, você consegue fazer qualquer operação simples das 4 operações matemáticas. Na verdade não só das 4, mas a princípio a gente vai falar aqui das 4. E você consegue começar
a fazer algumas comparações entre esses valores também. Por exemplo, se eu quero saber se 7 é maior do que 5, ele vai me retornar true. True do inglês, verdadeiro. Agora, aqui a gente começou a ver um novo tipo. Se eu perguntar se 5 é maior do que 7, ele me retorna false. Se eu tentar ver que tipo é esse, bool, de booleano, talvez você não se lembre de álgebra booleana, de lógica booleana, perdão, mas booleanos basicamente são verdadeiro ou falso, true ou false. E você vai precisar lidar com essas coisas aqui inúmeras vezes, né? Com expressões que o resultado delas seja verdadeiro e outras que o resultado lógico seja falso. Certo. Então, assim como o maior, você pode deduzir que você também tem o menor. E talvez você já deduza que você tem maior ou igual. Então, por exemplo, 7 maior ou igual a 7 vai dar verdadeiro. E 7 menor ou igual a 7 também vai dar verdadeiro. Ou então 7 menor ou igual a 8 também vai dar verdadeiro, porque ele é menor. Então, se ele fosse menor ou fosse igual, ele vai dar verdadeiro. Se não, ele dá falso. E se você quiser comparar uma coisa com a outra, para ver se as duas coisas são iguais, você vai fazer 7, dois símbolos iguais, 8. Ele diz que é falso. Se eu quiser comparar 7 com 7, ele dá verdadeiro. Aqui, você pode se perguntar, talvez, por que dois símbolos de igual? Porque sempre que você estiver usando o operador lógico, você vai usar os dois iguais para verificar se uma condição é verdadeira ou falsa. E se você quiser atribuir alguma coisa, você usa um igual. O que seria atribuir? Aqui eu estou usando os números propriamente ditos, mas no cenário, no dia a dia, você não vai ficar lidando com digitando um monte de número no seu programa. Os valores vão vir de algum lugar, seja o input do usuário, seja vindo de uma API ou o que quer que seja. Então, provavelmente, você vai ter, sei lá, idade é igual a 15 anos. E digamos que o camarada queira entrar num lugar que só seja permitido para maiores de 18 anos. Você vai checar se a idade, na verdade, para maior ou igual, né? É maior ou igual a 18. Repara que esse igual atribuiu à minha variável idade o valor 15. Então, se eu digo idade, ele me retorna 15. Então, agora idade é um nome, é uma variável, é um nome que me remete ao valor de 15. Então, idade já não é mais idade é 15. Sempre que eu uso idade, o Python vai considerar 15 porque eu disse que idade é igual a 15. Então, quando você usa um igual, você está atribuindo, você está dizendo que a variável tal vai receber aquele valor. E quando você usa dois iguais, digamos idade igual a 16, ele dá falso. Porque aqui eu não estou atribuindo, aqui eu estou comparando. Então, idade não mudou para 16, idade continuou sendo 15. Se o cara fez aniversário, eu quero dizer que é 16, eu vou botar idade é igual a 16. Se eu perguntar para o Python qual é a idade, ele vai me dizer 16, porque agora eu atribuí. Então, dois iguais ele compara, um igual ele atribui. Beleza, então isso aqui, assim como a gente fez com números, as condições, você consegue fazer com essa variável também, né? Então, o igual, idade maior ou igual a 18, idade menor do que 18 ele vai dar true. Enfim, você consegue usar todos esses operadores lógicos para te dizer se aquilo é verdadeiro ou falso. E aí, o que você vai fazer com isso, né? Então, aqui a gente já sabe que a gente tem tipos, e o tipo não é só do número, o tipo agora é dessa variável, é desse nome. O tipo de idade seria o quê? Seria inteiro, né? Se a idade é 16, o tipo de 16 é inteiro, então o tipo de idade é inteiro. Lembrando, sempre que eu digo para o Python idade, ele busca o que está atrelado aqui. Então, se eu disser para o Python alguma coisa que eu ainda não disse para ele, por exemplo, eu escrever idade errado, sei lá, idade, com I maiúsculo. O Python ele me dá esse erro aqui. Name error, erro de nome. O nome idade não foi definido, não está definido. Então ele me retorna um erro porque esse nome não tem nada atrelado a esse nome nunca foi definido. Então você precisa definir alguma coisa nele. Então a gente consegue usar a idade com I minúsculo porque aqui em cima a gente deu um valor para ele. Certo, então a gente viu o tipo inteiro, a gente viu o tipo float. E aí, se eu quero dar um nome para esse camarada, então eu vou colocar aqui, nome é igual a fulano. A partir do momento que eu escrevo nome, ele me retorna fulano.
Percebe essa aspa aqui? Essa aspa poderia ser o nosso apóstrofo, a nossa aspa simples, com um quotezinho só, ou o double, ou a aspa dupla, que a gente chama em português, as aspas normais, que seria seria nome igual fulano. Então, nome é fulano. Isso aqui é usado para indicar que eu estou dando para o Python um texto. Lembra que quando eu escrevi idade com I maiúsculo aqui, ele simplesmente me deu um name error? Ele me deu um erro porque ele não sabe o que é isso. Quando você simplesmente lança um nome, o Python vai achar que aquilo é um name, que aquilo é uma variável. Ele vai tentar achar o valor daquilo. Só que ele não sabe, eu nunca falei isso aqui. Se eu quisesse escrever idade, eu ia ter que fazer isso aqui. Colocar ele entre aspas, e o Python ia entender que eu estou falando de um texto. E o texto também tem seu tipo. O nome é da classe string, str, ou seja, texto. Né? É um tipo que é usado sempre que a gente precisa escrever texto, escrever caracteres, escrever algo que seja literal. A gente usa a string, a gente usa o str para falar disso. E para definir uma string, o que define uma string no Python é o fato de você ter aspas dentro dela. Só atenção aqui para você sempre usar ou essa aspas para falar de string e nunca usar a crase para definir uma string. Pode parecer meio bobo falar isso, mas eu já tive um aluno que escreveu o programa com essa crase no lugar da aspa e o programa ficou dando erro e ele não conseguia identificar a fonte que ele usava. A crase era bem mais parecida com a aspa e, enfim, ele não conseguiu perceber. Então, não é o símbolo de acento craseado, é o símbolo de aspas mesmo, que fica ali do lado do 1. Ou para usar simples você só aperta, ou para usar aspas duplas, você segura o Shift e aperta o símbolo. Bom, isso é o básico que eu queria mostrar, e o restante eu vou mostrar agora aqui no REPL.it. Vamos lá. Aqui, como eu falei, é onde a gente vai escrever o nosso programa, e aqui ele vai exibir o resultado. Basicamente, a gente vai fazer uma pequena calculadora fazendo as operações básicas. Certo. Primeiro você precisa entender como é que um programa é executado. O programa ele é executado de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, tudo que eu escrever aqui, ele vai ler assim como a gente lê algo em todo o Ocidente. De cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, se eu escrever... Existe uma função chamada print, e ela imprime algo na tela. Ela escreve algo na tela. Né? Eu tinha até falado no primeiro vídeo sobre o Hello World, que em Python é basicamente print, imprimir Hello World. Eu vou rodar aqui no REPL, e ele vai imprimir aqui na tela. Eu vou dar um zoom aqui, a tela vai ficar meio esquisita. E ele vai imprimir aqui Hello World. Então, se eu escrever um segundo print logo aqui embaixo, sobre, sei lá, Olá Mundo em português, ele vai aqui do lado primeiro escrever Hello World, depois ele vai escrever Olá Mundo. Então ele lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. Lembre-se disso. Então, ele vai olhar cada uma das linhas e executar a instrução que está em cada uma dessas linhas, de acordo com o que a gente tiver escrito. Essa é a ordem que o programa é lido. Então, vamos criar um programa que, a princípio, some um número mais outro número. Então, eu vou cometer alguns erros aqui de propósito, que é porque eu quero que vocês vejam esses erros e vejam a mensagem de erro deles, para que aprendam olhando para a mensagem de erro também. Então, eu vou criar uma variável chamada termo1 da adição, que vai receber... Existe uma função chamada input. A função input, quando você escreve input e passa alguma coisa aqui dentro, essa coisa aqui dentro vai ser exibida na tela como se fosse um print, e o que o usuário digitar em seguida é retornado para cá. Então, digamos, informe o valor, o primeiro termo. E vou rodar isso daqui. Informe o primeiro termo. Né? Apareceu aqui, se eu colocar 10, acabou. Se eu digitar aqui termo 1, ele me exibe que ele recebeu o valor 10. Deixa eu dar um zoom aqui, isso aqui fica realmente bem ruim. Então ele exibiu aqui o valor 10. Ok. Então, termo 2 é igual a input, informe o segundo termo. E o que eu quero fazer? Eu quero somar esses dois valores. Eu vou dizer que resultado é igual a termo 1 mais termo 2. E eu quero imprimir esse resultado. Então, print
resultado. Então, na primeira linha, eu dou um valor para o termo 1, que eu pergunto para o usuário qual vai ser esse termo. Na segunda linha, eu peço o segundo termo e dou esse valor para a variável termo 2. E aí eu digo que a variável resultado vai ser igual ao termo 1 mais o termo 2. E vou imprimir o resultado. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Informo o primeiro termo, eu quero somar, sei lá, 10 mais 5. Informo o segundo termo, 5, 105. Por que isso aconteceu? Porque o input, ele pede para o usuário um texto. Deixa eu tirar essa aba lateral aqui para tentar facilitar. Ele pede para o usuário um texto. Então, quando eu falei 10, ele recebeu o texto 10. Quando eu falei 5, ele recebeu o texto 5. Deixa eu exemplificar melhor aqui pelo terminal. Termo 1 é igual a string 10, tá vendo? Se eu perguntar o type do termo 1, ele vai me dar uma string. E o termo 2, desculpa, é uma string 5. Você percebe pela aspa ali? Type, termo 2. Também é uma string. Então, quando você soma duas strings, o Python entende que você está querendo somar dois textos. Que você, na verdade, está querendo concatenar eles. Então, por exemplo, se eu faço B mais A, o Python entende que eu estou somando B com A, que dá bar, como a gente aprende, né? B com A dá bar. A soma, na verdade, ele interpreta como concatenação. Então, quando eu escrevi 10 e depois 5, 10 mais 5 é igual a 105. Né? São dois textos. O Python vai fazer exatamente aquilo que você está mandando ele fazer. O problema aqui não é o Python. O problema não é o interpretador Python, não é a linguagem. O problema foi o que a gente escreveu. A gente deu dois textos para o Python e mandou ele somar esses dois textos. Ele fez certo, saca? O problema é o que a gente escreveu. Então, eu vou aqui agora alterar o nosso programa. O que eu preciso fazer? Ao invés de eu somar dois textos, eu preciso somar dois inteiros. Então, o termo 1, ao invés dele receber o input de string e o termo 2 o input com uma string e eu somar, eu vou fazer aqui, eu poderia fazer aqui em cima, mas vou fazer aqui embaixo para ficar mais claro. Eu vou transformar cada um desses termos no inteiro. E para transformar no Python é basicamente eu chamar o int e passar o que eu quero transformar aqui dentro. Por exemplo, deixa eu voltar aqui para o nosso terminal. Eu vou dizer que termo 1 é igual a 10. Desculpa. Termo 2 é igual a string 5. E quando eu faço int termo 1, ele me retorna o valor inteiro da string do texto 10. Ele converte isso. Isso se chama cast. Ele faz essa conversão. Né? Se eu tentar fazer o cast de 10, ele vai me dar um erro. Zero error. Literal inválido para virar inteiro. Então, se eu passo um valor que possa ser convertido em inteiro, ele me converte. Agora, digamos que eu tente passar para ele 10.5. Olha o que ele vai fazer. Deu um erro também, porque não existe um inteiro com base 10 chamado 10.5. Isso aqui poderia ser um ponto flutuante. E você pode deduzir que se para virar em int eu tenho que chamar int, se eu quisesse transformar isso em ponto flutuante, eu chamaria float. 10.5, ele me retorna o ponto flutuante 10.5. Se eu perguntar qual é o tipo disso daqui, ele vai me dar float. E se eu pergunto qual é o tipo de algo que vem do inteiro, ele me dá inteiro. Percebe que aqui eu estou chamando uma função dentro da outra? Primeiro eu chamei o int e aí eu passei esse valor para dentro do type. Eu te falei que era lido da esquerda para a direita, né? Realmente é lido da esquerda para a direita, mas quando ele lê o type, ele abre esse parênteses aqui e ele vê que tudo que está aqui dentro desse parênteses é o que eu vou passar para ele. Depois dele abrir esse parênteses, ele chama o int 50. Lembra da matemática? Que as expressões matemáticas, quando a gente abre um parênteses, primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses. Isso aqui não é bem uma expressão matemática. Na verdade, eu estou chamando o resultado de uma função para ser passado como parâmetro para outra. Mas, para você entender mais rápido, pensa de forma matemática. Eu abri parênteses, então ele faz o que está aqui dentro primeiro. Int 50. Int do texto 50, ele vai converter para o inteiro 50. E depois eu perguntei qual é o tipo e ele me deu classe inteiro. É isso, né? Então a gente consegue converter simplesmente chamando o tipo que a gente quer chamar. Assim como eu posso chamar str de 10 e ele vai me retornar o texto correspondente ao inteiro 10. Então, para qualquer um desses tipos, eu só passo o nome dele
e automaticamente ele converte isso para mim. Aqui a gente vai chamar então os inputs que retornam uma string para dentro do termo, e na soma eu vou passar o inteiro do termo 1 mais o inteiro do termo 2, e depois eu vou imprimir o resultado. Vamos ver se isso vai funcionar. Informe o primeiro termo. O primeiro termo vai ser 10, o segundo termo vai ser 5, e o resultado agora é 15. O resultado não é mais 105 como era antes. A gente agora transformou as duas coisas em inteiro e ele foi capaz de somar. Se eu passasse, por exemplo, vou rodar o programa de novo. Informe o primeiro termo, passasse 10.5 e o segundo termo 5.2, ele vai dar erro, porque ele não consegue converter 10.5 em inteiro, porque isso é um ponto flutuante. Isso seria, né, um ponto flutuante. Então, para corrigir isso e a gente conseguir usar qualquer tipo de número, eu vou, ao invés de converter ele para inteiro, eu vou converter ele para float, que assim a gente consegue somar valores com ponto flutuante. Então, informe o primeiro termo 10.5, segundo termo 5.2, 15.7. Agora ele consegue somar e percebe que o resultado automaticamente virou um ponto flutuante. Talvez você tenha vindo de alguma outra linguagem que você, na hora de definir uma variável, precisava dizer o tipo dela. No Python, o Python é uma linguagem dinamicamente tipada, como eu já falei. Ele vai entender o tipo a partir do valor que você passa para ela. Então, se eu passei uma soma de float, se eu passei um float, então ele é um float. Se eu passar um inteiro, então ele é um inteiro. Se eu passar uma string, ele é uma string. Então você não precisa dizer qual é o tipo do resultado, porque automaticamente, na verdade, dinamicamente, ele entende qual que é esse tipo. Somou dois termos. Como é que eu faria uma subtração? Para fazer uma subtração, ao invés de ser termo 1 mais termo 2, eu vou mudar isso aqui por menos. E vou rodar. Ele vai perguntar o primeiro termo, 10. Vai perguntar o segundo termo, 8. E ele me retornou 2. É 2.0 porque eu estou passando float. Tá ok? Então, 10 menos 8 dá 2. Subtraiu, mas eu não quero que a nossa aplicação só faça soma ou subtração, ou mudar aqui, por exemplo. Vamos fazer uma multiplicação aqui agora. Ele vai rodar de novo. 4 vezes 5 vai dar 20. A gente quer que a mesma aplicação possa fazer as 4 coisas de acordo com o que o usuário pedir para a gente. A partir desse momento, a gente não vai só receber um valor do usuário, mas como vai tomar uma decisão baseada naquilo que o usuário retornou para a gente. E existe uma palavrinha reservada no Python, uma estrutura, e existe uma coisa chamada no Python e na maioria das linguagens de programação chamada if. If do inglês basicamente quer dizer se. O se de condição, né? Se amanhã chover, eu preciso usar um guarda-chuva. O if é exatamente isso. Eu pergunto alguma coisa, eu checo alguma condição, e se aquela condição é verdadeira, se aquela condição bate com o esperado, eu faço alguma coisa. Se não bate com o esperado, eu faço outra coisa, ou não faço nada, ou, enfim, depende do que a gente escrever. Tem uma velha piada que a esposa vira para um programador e fala para ele, olha, vai no mercado, compra leite. Se tiver ovos, traz doce. E aí ele entende aquilo ao pé da letra e simplesmente vai no mercado e como tinha ovos, ele trouxe 12 caixas de leite. O se é exatamente isso. Você pegar uma expressão, interpretar ela ao pé da letra e executar. Então, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer permitir o usuário informar se ele quer somar ou se ele quer subtrair. Primeiro, soma e subtração. Então, a primeira linha vai ficar igual. Termo 1 é igual a input, informa o primeiro termo. A segunda linha fica igual, input, informa o segundo termo. E aí eu vou perguntar aqui qual é a operação. Input, informe a operação. E eu vou botar aqui entre parênteses quais são as permitidas para ficar mais fácil para o usuário. Mais ou menos. Sei lá, ficou grande demais, mas tá bom. Deixa eu tentar arrastar isso aqui. Mais ou menos. E aí, dependendo do que o usuário retornar para a gente como operação, a gente vai tomar uma decisão. Então, o que a gente vai fazer aqui? Se operação for igual, olha, aqui em cima a gente usou um igual, que quer dizer atribuição. Então, eu dei
para o nome operação, para a variável operação, o valor que o usuário me deu, e agora eu estou fazendo uma comparação. Eu uso dois iguais, lembra? Um igual atribui, dois iguais checa uma condição. Se a operação for igual a mais, ou seja, se o usuário digitou um mais ali, eu quero somar isso. Então, o resultado vai ser igual a float do termo 1 mais float do termo 2. Repara aqui, eu dei 2 pontos, eu tenho um espaço aqui, uma sequência de 4 espaços. Isso aqui tem um significado. No Python, todo bloco é delimitado por essa indentação. O que é essa indentação? O que é indentação? Indentação é exatamente isso, é esse recuo. Outras linguagens você consegue indentar o código, mas a indentação na maioria delas não quer dizer absolutamente nada. Você pode ter o código todo aninhado, todo colado na esquerda, que não vai ter problema nenhum, só vai ficar horrível de feio. Mas o Python, o Guido, criador da linguagem, decidiu, vou criar uma linguagem indentada. Vou fazer uma linguagem que todo mundo tem que indentar o código e deixar o código bonitinho. Uma coisa que está dentro da outra tem que ter um recuo e ir para o lado. Então, a limitação de bloco do Python é exatamente esse recurso. Por padrão, a gente usa 4 espaços. Mas você poderia usar qualquer número aqui, desde que esse número de espaços ou tabs fossem iguais durante todo o seu programa. Então, se eu escolho 4 espaços, sempre 4 espaços. Faça isso, não siga outro padrão. Inclusive no REPL, você consegue vir aqui, ó, Settings, Indent Size, que é o tamanho da indentação. Talvez o seu REPL apareça em português, mas aqui está em inglês. Tamanho da indentação, 4. Talvez apareça como recuo aí, eu não sei como é que está em português. O padrão do REPL é 2, mas como a gente está escrevendo Python, isso aqui tem que ser 4. Quer dizer, o ideal é que isso seja 4. Beleza. Então, eu dei 2 pontos. Quando eu dou 2 pontos, eu digo, olha, vai ter um bloco aqui. Eu estou criando um novo bloco. Prepara um recuo aí e tudo que tiver aqui dentro está dentro desse if. Então, o resultado vai ser igual a isso aqui. A princípio, a gente não vai fazer outra coisa. A gente só vai imprimir com mais. Deixa eu até colocar isso aqui dentro. A gente só vai imprimir com mais para vocês verem o que acontece. Rodei o programa. Ele me pediu o primeiro termo. Vou usar 1. Pediu o segundo termo. Vou usar 2. E pediu a operação. Só funciona mais, tá? Escrevi o mais. 3.0. Percebe? A operação foi igual a mais, então ele disse que o resultado era igual a soma e ele imprimiu o resultado. Se eu tivesse escrito outra coisa, sei lá, primeiro termo 1, segundo termo 2, operação é igual soma. Escrevi por extenso. Ele não fez nada. Por quê? Porque eu só mandei fazer alguma coisa aqui dentro desse bloco, percebe? Então, quando eu escrevo um if, ele checa essa condição e ele, se a condição for verdadeira, ele executa tudo o que tem esse recuo. Se ela for falsa, ele já pula para cá. Eu vou escrever mais uma linha, chamada fim do programa. Vai ficar mais claro de entender isso aqui. Então, o primeiro termo é 1, o segundo termo é 2, e a operação, eu vou escrever uma que não existe ainda, ele já volta para cá. Então, tudo que está fora do if, ele vai executar sempre, né, nesse contexto. E o que está dentro do if, que é o que ele vai executar só quando essa condição for verdadeira. Então, mesmo eu tendo perguntado para o usuário mais ou menos aqui no texto, primeiro termo 1, segundo termo 2, se eu botar menos, a gente não programou o menos aqui. Não vai funcionar. Mesmo estando na minha mensagem que aceita menos, o programa não vai adivinhar que eu quero subtrair. Fim do programa, porque não tem uma condição do menos. Então, o if funciona desse jeito. Você faz uma condição, se ela é verdadeira, cai aqui para dentro. Se ela for falsa, pula. Então a gente vai criar, eu poderia escrever isso de outra forma, mas vou fazer um if normal. Operação é igual a menos. Se a operação for menos, então eu vou dizer que o resultado é igual, mesma coisa, float termo 1 mais float termo 2 e vou imprimir o resultado. Desculpa, mas não, né? A gente quer subtrair agora. Então, float termo 1 mais float termo 2 e vou imprimir aqui o resultado. Vamos rodar. Primeiro termo 5, segundo termo 2 e agora eu quero subtrair. Então, ele viu que eu tinha escrito um menos e fez resultado é igual ao termo 1 menos termo 2. Imprimiu o resultado, 3, e encerrou o programa. Provavelmente você já pode imaginar o próximo caminho lógico aqui. Seria basicamente copiar isso aqui, fazer a multiplicação, e copiar isso aqui de novo, e fazer
a nossa divisão. Certo. Então eu vou tirar o mais ou menos, porque agora a gente pode usar qualquer um dos 4 operadores básicos. Vou rodar o nosso programa. Então eu faço o primeiro termo, 5. Segundo termo, 10. Agora eu quero multiplicar. Deu 50. Vou rodar de novo. Primeiro termo, 10. Segundo termo, sei lá, 3. Quero dividir. Então, 3.33333. Repara que aqui a representação dele é 3,5, né? Tem uma explicação para ele não representar 3,4, porque isso aqui é um ponto flutuante. E a forma que isso está realmente no computador é de uma forma binária. Mas vamos ignorar isso por enquanto. Então, deu uma dízima periódica, ele vai arredondar aqui, enfim. E é isso. Então, continua funcionando as outras coisas, né? Tipo, 10 com 2, eu quero somar, 12. Mas repara que quando o programa primeiro executa a primeira linha, pedindo o primeiro termo, depois pede o segundo, depois ele pede qual operação você quer, e aí a gente faz uma condição, pergunta se é mais. Depois que a gente pergunta que é mais, a gente está perguntando se é menos. Depois a gente está perguntando se é multiplicação. Depois a gente está perguntando se é divisão. Ele está executando cada uma dessas coisas aqui, só que ele só cai dentro de uma. Digamos que fosse soma. O cara digitou um mais lá. Então, digitou um mais, caiu dentro desse bloco. Mesmo assim, ele vai checar se é uma subtração, se é uma multiplicação, se é uma divisão. Não vai ser. E vai cair aqui em fim do programa. O que a gente pode fazer para melhorar isso, existe uma coisa chamada elif no Python, que é o mesmo que else if. Isso quer dizer o seguinte: se a operação for igual a mais, ele faz isso aqui. Elif é o mesmo que se não e se a operação for igual a menos, ou seja, ele só cai aqui dentro se esse primeiro bloco for falso. Nesse nosso exemplo, o resultado para o usuário vai exibir exatamente a mesma coisa, porque só vai ser uma dessas 4 coisas. Mas eu vou colocar já o elif aqui em cada um deles, para vocês entenderem que ele existe. Então, se for soma, faz isso. Se não e se for subtração, ele faz isso. Se não e for multiplicação, ele faz isso. E se não e for divisão, ele faz isso. A gente poderia aqui acrescentar mais uma instrução dizendo que se não, ou seja, se não for nenhuma dessas outras coisas acima, ele vai dizer que operação inválida. Operação inválida. Então vamos rodar e ver como é que isso funciona. Digamos que o primeiro termo seja 1, o segundo 2, a operação eu digite, sei lá, um underline ao invés de eu digitar menos. Operação inválida, fim do programa. Então ele viu se caiu aqui, não caiu. Aí ele checou se caía aqui, não caiu. Aí ele checou se caía aqui, não caiu. Checou nesse quarto if. Quando nenhum deles foi o esperado, ele caiu no else, que quer dizer literalmente se não. Se não foi nada disso daqui, ele vai imprimir operação inválida. Se caísse em alguma coisa, ele ia funcionar exatamente como ele funcionava antes. 1 menos 2 dá menos 1. Fim do programa. Então, é interessante vocês conhecerem isso aqui, né? Então, o if indica que eu vou ter uma condição. O elif indica que eu vou ter uma condição, porém, essa condição só vai ser checada se a condição anterior for falsa. E o else indica que eu não tenho uma condição a mais. Isso aqui só quer dizer que nenhuma das condições anteriores foi verdadeira. Então, o else caiu aqui embaixo, operação inválida. Beleza, está funcionando, está executando as 4 operações. Isso aqui dá para ser muito melhorado, mas por enquanto a gente vai mostrar só esses operadores. Então, basicamente, a gente viu as variáveis, o que são elas, o que são esses nomes. Nós vimos os tipos delas, né? O inteiro, o int, o float, que é um número com ponto, digamos assim, que é o ponto flutuante. A gente viu o texto, que é a string, o str. A gente viu o true e o false, que é o verdadeiro ou falso, é o tipo booleano, é o bool. E a gente também viu o input, para inserir dados, perguntar alguma coisa para o usuário, né? O print, que retorna uma informação, imprime alguma coisa na tela. A gente viu o cast, que é basicamente a conversão de um tipo para o outro, pegar o texto 50 e transformar em 50 no inteiro, ou pegar o inteiro 50 e transformar num float 50, enfim. A gente viu essa conversão.
e vimos algumas condições, né? Vimos como usar o if, o else, o elif. A gente viu quais são os operadores que a gente pode usar ali para fazer essa condicional, né? O igual igual, maior ou igual, menor ou igual. Existem outras coisas que a gente pode usar nas condições, mas por enquanto a gente viu essas coisas. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. A gente vai ter o maior prazer de tentar te responder. A gente tentou fazer isso aqui da forma mais simples possível, para que fique bem claro para que você possa entender isso e entender de verdade isso. É lógico que com o tempo você vai ter que praticar, mas a intenção é que esse primeiro contato possa ser fácil, possa ser fluido e que você possa continuar praticando isso. Se você se sentir confortável, seria bem legal se você colocasse o link do seu REPL aqui embaixo, né? Desse arquivo que você está fazendo no REPL, colocar aqui para a gente poder ver o que você está fazendo, poder interagir junto contigo. E é isso, gente. Semana que vem a gente vai ter mais um projeto. A gente vai montar um gerenciador financeiro com alguns gráficos legais no final e tal. Vai ser bem legal. A gente vai poder ver coisas novas do Python, coisas que a gente não mostrou ainda, e interagir com essas coisas. E no final tem um programa que vai gerar alguns gráficos para a gente com base nas nossas finanças. Acho que vai ser bem legal. Se você curte esse tipo de conteúdo, se você assistiu até aqui é porque você curte esse tipo de conteúdo, ou você me odeia muito, o que eu não acho que seja verdade. Então, por favor, curte esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você sabe que se interessam. E é isso, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo.